Hoje eu estou aqui extremamente feliz. Sabe por quê? Porque estamos na sexta aula. É o sexto encontro nosso, num grupo de 21 vídeos falando de micro contabilidade para micro e pequena empresa. Então é a sexta aula, eu já tenho seguidores. O pessoal tá dizendo, não quero o professor perder a sua aula. Oh, gente, que felicidade a gente como professor fica, é ou não é? Né? Como eu disse no início, né? Quem está assistindo talvez esse é o primeiro, mas assim, eu tenho 35 anos de profissão de contador, de professor, e aí eu resolvi compartilhar com vocês aquilo que a gente foi adquirindo no percurso da nossa existência. E sou muito grato a toda a valorização profissional que eu tive com os meus alunos. O que mais me gratifica é o retorno que os alunos têm. Pô, professor, estou compreendendo bem a sua aula, gosto da maneira como o senhor fala, isso vai nos fortalecendo. Então, gente, comenta o nosso canal lá, canal do professor CR. Professor, gostei da aula, não gostei, faça melhor assim. Isso para a gente é muito bom. Então, hoje nós vamos falar de escrituração. Escrituração contábil. Na aula anterior eu falei de plano de contas e nessa aula eu quero compartilhar com vocês sobre escrituração contábil, tudo a ver, né? Plano de contas, escrituração contábil, tem muita ligação da nossa conversa. Então, gente, eu vou falar do conceito de escrituração contábil, né? Nessa aula 6, a forma de escrituração, né? E testar conhecimentos. Vamos criar uma questãozinha, a gente trabalha, muito legal. Quero dizer a vocês que a ETG 2000, a revisão de 2014, esclarece, reforçando isso, né, que anteriormente também, já de 2011, já falava isso, esclarece que a escrituração contábil deve ser adotada por todas as entidades, independente da natureza e do porte, observar as exigências da legislação e de outras normas aplicadas. Então, fazer escrita contábil, atenção, contadores, fazer escrita contábil não é uma opção para o profissional, é uma obrigação. Todo e qualquer porte de empresa tem que fazer escrita contábil. Então, o que é escrituração contábil? É o registro contábil de um fenômeno patrimonial. Qualquer, por menor que seja a empresa, existem fenômenos patrimoniais, movimento financeiro dentro da organização, compra de bens, venda. Esse registro precisa ser feito pelo método das partilhas dobradas, é um método contábil que nós utilizamos, deve ser feito em ordem cronológica e obedecendo a uma determinada disposição técnica. É isso que nós queremos conversar com vocês, que é que a norma ela vai chamar a atenção e dizer. A ITG 1000, ela diz que os lançamentos contábeis no livro diário devem ser feitos diariamente. O nome já está dizendo, livro diário. Agora, é permitido, contudo, que esses lançamentos sejam feitos no final do mês, de cada mês, desde que tenha como suporte os livros ou outros registros auxiliares e escriturados em conformidade com o ITG 2000, que é a escrituração contábil é aprovada pela Resolução 1330 de 2011 do Conselho Federal de Contabilidade. Então, esse cuidado, gente, é importante a gente ter, fazer uma escrita correta. Os profissionais da contabilidade, ele contam a verdadeira história do patrimônio. Então, para você contar a história do patrimônio, dos controles que a empresa tem, você tem que começar pela escrita. É através da escrita que vai gerar os relatórios. As receitas, as despesas e os custos do período da entidade devem ser escriturados contabilmente de acordo com o regime de competência. Atenção, não existe regime de caixa para contador. O regime é de competência. E, professor, esqueci o que é regime de competência. Pronto, eu vou lembrar para você. Regime de competência, de uma forma, numa linguagem muito simples. Você deve registrar qualquer fato pela ocorrência dele. Independente de receber ou pagar, não importa. Ocorreu o fato, você registra. Isso é regime de competência. Então, você deve registrar todos os fenômenos patrimoniais que venham ocorrer dentro da organização. Você não pode fugir desta possibilidade. A ITG 1000, a interpretação técnica geral para o modelo contábil para a microempresa e empresa de pequeno porte, que é isso que nós estamos trabalhando com vocês para poder a gente mostrar a contabilidade para a pequena e média empresa no ambiente brasileiro. Todas as empresas, independentemente da sua natureza, porte, número de funcionários, segmento de negócio, complexidade ou volume de operações, são obrigadas
a manter a escrituração contábil em conformidade com os princípios de contabilidade, né, que é discutível aí esses princípios hoje de forma mais doutrinária, não entendo por que revogado, é um questionamento que eu sempre fiz, né, que princípio é primeiro, toda a ciência tem que ser lastreada. Mas os princípios estão na estrutura conceitual, acredito que não, e as normas brasileiras de contabilidade como premissa. E as exigências da lei, né? A Lei 12.249 faz as exigências. O profissional da contabilidade precisa, e toda empresa tem que manter uma escrita contábil. Ela também fala a permissão legal de adotar uma estruturação contábil. A própria lei, já que muitas vezes nós somos muito presos à questão tributária, eu estou falando de contabilidade, mas existe uma lei complementar à lei do Simples Nacional, que ela não quer dizer que ela desobriga a microempresa pequeno porte apitante pelo Simples a manter estruturação contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos, ou possa vir a provocar alteração do seu patrimônio. Ela não é isso. Ela diz assim, para fins de comprovação, na verdade, você pode fazer o caixa, para lá o Simples. Mas a empresa, ela não existe só para dar satisfação à Simples Nacional. Contabilidade, gente, envolve gestão. Lembra, quem está acompanhando os meus vídeos está vendo isso, que eu converso primeiro, o valor da contabilidade é gestão. A estratégia da empresa perpassa pelo bom controle contábil, é controle do patrimônio. Então, você vai ter um bom controle do patrimônio se você tiver uma escrita contábil e se você tiver efetivamente as demonstrações contábeis geradas por essa boa escrita. Então, a escrituração contábil ela passa a ser uma condição sine qua non para o sucesso de qualquer negócio que queira ter controle e queira progredir e decidir com base em dados, não com base em sentimentos. E é o profissional da contabilidade que vai gerar essas informações. De acordo com essa resolução, o Comitê Gestor do próprio Simples Nacional, da Resolução 28 de 2008, a apresentação da situação contábil de acordo com as normas que são emanadas lá pelo CFC e supriu a faculdade contida no artigo 27 da Lei 123 de 2006, estabelece que a apresentação da escrituração contábil, em especial o livro diário e o livro razão, dispensa a apresentação do livro caixa. Em resumo, se eu tenho uma escrita contábil, o caixa já está lá. Então, não preciso fazer livro caixa à parte para atender o Simples Nacional. Então, colegas, todos devem fazer escrituração contábil independente de lei complementar. Todos devem fazer a escrita contábil. E o empresário tem que entender do valor dessa escrita. Agora, ele só vai entender se você apresentar a ele. Tome decisões com dados. Qual foi a receita que você teve em determinado período? Aonde vai buscar essa informação? Na contabilidade, se tiver uma boa escrita. Quais são as despesas principais do mês? Qual é o percentual? Então, você começa a ver o valor que a contabilidade vai ganhando para a empresa. E aí vem o momento da escrituração contábil, que é o nosso assunto que estamos trabalhando aqui nesse momento. A escrita contábil, ela deve ser executada em idioma e em moeda corrente nacionais, em português, em forma contábil, depois eu vou dizer a você o que é a forma contábil, em ordem cronológica, dia, mês e ano que ocorreu os fatos. Quando era em espaços, você deve eliminar espaços, entrelinha. Naquela época tinha borrões, quando a escrita era manual, né? Hoje em dia falar de escrita manual me dá até um nervoso. Rasuras, emenda e tal. Com base em documento de origem externa ou interna, são os documentos que são gerados que comprove e evidencie os fatos que ocorreram. Isso que é importante você ter essa noção. O que seria a forma contábil que a gente se referiu anteriormente? A data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato ocorreu. A forma contábil, primeiro, é a data do registro. Quando ocorreu o fato, é na data que ocorreu o fato que você registra, e não na data que você pagou ou recebeu, porque é regime de competência. Você vai identificar sempre uma conta devedora e uma conta credora, que é o método das partilhas dobradas. Sempre você vai identificar a origem do recurso e a aplicação do recurso. Não existe débito sem crédito nem vice-versa, ou seja, não existe aplicações sem origens. Ou seja, eu preciso ter sempre uma origem para poder
eu registrar aquela conta devedora, eu aplicar aquele recurso. Simples exemplo. Comprei mercadorias à vista. O que é que entrou para a empresa? O que é uma aplicação? A mercadoria que eu comprei, o estoque. Comprei à vista. A contrapartida foi o quê? A saída do dinheiro de forma credora, o do caixa. Saiu o dinheiro do caixa, eu troquei meu bem dinheiro pelo bem mercadoria. Então eu sempre vou ter a conta devedora e a conta credora. E eu tenho que fazer o registro na forma contábil, diz assim, você tem que fazer o histórico, registrar o que ocorreu. Se eu comprei mercadorias à vista, tem uma nota fiscal que comprova aquela operação. Aí no meu histórico eu vou dizer, conforme nota fiscal número tal. Tem planos de contas que já dá dica das contas, já dá dica de históricos padrões, já pré-estabelecido, só botar o valor do documento. Porque a gente precisa da materialidade também. Lembra lá da aula de características qualitativas da informação? Eu preciso de materialidade, de comprovações também que o fato ocorreu. O valor do registro. É fundamental identificar qual foi o valor. O valor do registro é importante. Informação que permite identificar de forma unívoca todos os registros que integram o mesmo lançamento contábil. Eu sempre vou ter essa relação. Aplicar recurso e a origem do recurso. Aplicar recurso e a origem do recurso. Sempre teremos. Eu posso ter mais de uma conta devedora para uma credora no somatório e vice-versa. Aí são tipos de lançamentos, né? Lançamentos contábeis. Mas na hora da minha escrita, eu sempre vou ter movimentação devedora e movimentação credora. Como se dá esse registro contábil? Tá tranquilo aí, gente? Espero que estejam compreendendo a aula. A gente está procurando ser o mais didático possível, né? Até pela minha própria formação de pedagogo, eu procuro tentar melhorar nos slides, dar uma dica para ajudar vocês a compreender melhor aquilo que está sendo dito. Deve conter o número de identificação do lançamento, normalmente em ordem sequencial relacionada ao respectivo documento que originou aquele registro, seja um documento externo, seja interno, ou na sua falta em elementos que comprovem e evidenciem os fatos contábeis. Porque você não pode estar fazendo um registro contábil assim, do nada, sem comprovação nenhuma, sem nada que faça um elo, uma ligação a respeito. A terminologia utilizada deve expressar a essência econômica da transação. Você vai olhar a documentação e dizer assim, o que efetivamente ocorreu. Isso tem que ficar muito claro para você, para a hora de você fazer o registro contábil. Os registros contábeis, todos os registros, vai gerar livros. Vamos trabalhar primeiro, conversar um pouco dos livros não digitais e depois dos livros digitais, que hoje sendo muito utilizados. Os não digitais têm que ser encadernado, ter suas folhas numeradas sequencialmente, conter termo de abertura e também de encerramento assinado pelo titular, o representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. Então, essas coisas têm que estar em conjunto aí acontecendo, entendeu? Os livros são assim. Na formalidade, tem que para os livros digitais agora serem assinados digitalmente pela entidade, né, com certificação digital, e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado. Quando exigível, por legislação específica, serem autenticados no registro público ou na entidade competente, as juntas comerciais, hoje, no estado da Bahia, faz esses registros também e em outros estados também. Em caso de estruturação contábil em forma digital, é o que ele vai dizer, estou chamando a atenção em forma digital porque hoje é importante isso para todos nós. Não há necessidade de impressão ou encadernação em forma de livro. Porém, um arquivo magnético autenticado pelo registro público competente deve ser mantido pela entidade. Você deve ter esse arquivo em meio eletrônico, preferência nas nuvens, guarde, cuidado para não perder, que são informações fundamentais. Em alguma necessidade, você pode baixar esses livros digitais. E seus históricos dos lançamentos. Admite o uso de código, também de abreviatura, de palavras, desde que permanente de uniforme, não pode abreviar uma e a outra não, dessa confusão nos fatos, entende? Deve constar o significado dos códigos, que é cada código, a abreviatura no livro diário, ou em registro especial, investido de formalidade extrínseca. Então, é importante, na hora do histórico do lançamento, você saber, pode ter codificação do lançamento. Toda vez que acontecer esse fenômeno, é 1 ou 2 do histórico, e isso, sistemas contábeis bem parametrizados, eles já trazem
esse auxílio para os registros contábeis. Mas eu estou falando de uma maneira formal, onde tem uma norma que nos ensina a fazer a escrita. De repente, diz, poxa, professor, eu nunca tinha visto dessa maneira como o senhor está colocando. Eu fui logo fazendo os lançamentos. Mas existe uma regra, uma norma brasileira de contabilidade, né, uma interpretação que vai dizer a você como você deve fazer a escrita. É isso que eu estou tentando compartilhar, espero que esteja conseguindo atingir esse meu objetivo. Agora, eu queria deixar um alerta antes da questãozinha que a gente sempre coloca aí, de algum concurso, alguma coisa baseada no assunto que estamos abordando. Vou ter até atravessado assim, propositadamente, para você fazer assim, para ler direitinho. Ó. A escrituração contábil e a emissão dos relatórios, peças, análise demonstrativa e demonstrações contábeis são de atribuição de responsabilidade exclusivas do profissional da contabilidade legalmente habilitado. Então, só pode fazer escrita e assinar a documentação profissional legalmente habilitado, ou seja, registrado no Conselho de Contabilidade, e você tenha cuidado com isso. Agora, vamos testar, né, uma questão aí que aparece um pouco para a gente ver a escrita, né, a decisão de tomar quais são as contas. Isso necessita da gente muito conhecimento teórico. Eu digo que nada é tão prático quanto uma boa teoria. Eu só posso aplicar bem, fazer boa prática, se eu tiver bom embasamento teórico, eu saber interpretar o que eu estou fazendo. Hoje é uma necessidade. Por isso que eu resolvi fazer esses vídeos mostrando a vocês passo a passo e dando exemplos também práticos, possibilidade de a gente fazer de forma pensada e correta. Observe que a empresa ABCD SA tem um fornecedor de quem compra há anos, uma das matérias-primas principais usadas em seu processo produtivo. Em reunião recente, a administração da ABCD negociou com o fornecedor o pagamento das compras dos próximos 12 meses, como se segue. 70% do valor de cada nota fiscal será pago em dinheiro, nos prazos normais, e 30% em ações da ABCD, a ser liquidada em instrumentos patrimoniais, não caixa. Assinale a opção que apresenta o lançamento contábil correto nos livros da ABCD, nos livros contábeis que eu acabei de me referir, na hora de fazer o registro. Aí tem 4 alternativas. Alternativa A, débito à conta de estoque de matérias-primas pelo valor total da nota, crédito à conta fornecedores por 70% do valor da nota fiscal, eu credito ao fornecedor por essa aquisição de matéria-prima, e os outros 30% que vão ser em ações, eu coloco no patrimônio líquido. Opção A. Opção B, eu pego o débito da conta, custo das vendas. Eu comprei matéria-prima, mas eu tenho lá. Custo das vendas pelo valor total da nota fiscal. Crédito à conta fornecedores por 70% da nota fiscal e crédito no patrimônio líquido 30% do valor da nota. Letra C. Débito à conta matérias-primas por 70% do valor total da nota. Débito à conta subscrições a receber por 30% do valor da nota. E crédito à conta fornecedores por 70% do valor da nota e crédito ao passivo a longo prazo, conta fornecedores por 30% do valor da nota. E o D, débito à conta matérias-primas pelo valor total da nota fiscal, crédito à conta fornecedor de 70% do valor da nota e crédito ao patrimônio líquido por 30% do valor justo das ações a ser entregue ao fornecedor. Qual seria a alternativa correta? Vamos lá. Letra A. Aí você diz assim, eu vou começar com a B. Por que não a B? Débito à conta custo das vendas. Não, você comprou estoque de matéria-prima, é dito no texto. Então, custo está fora. O restante até podia ser, mas só porque foi custo das vendas, fora. B não. D. Débito à conta matérias-primas por 70% do valor. Não, eu adquiri o total, a nota fiscal é total. E não abrir uma conta subscrição a receber, ficou sem sentido. Também perde aí. C também não. Débito à conta matérias-primas pelo valor total da nota, beleza. Crédito à conta fornecedora por 70% da nota, beleza. E crédito na conta patrimônio líquido por 30%. Ok. Agora, quando completa assim, do valor justo das ações a ser entregue ao fornecedor, não dá para tomar uma decisão nesse ato e trabalhar valor justo. Então, essa também não. Então,
A resposta certa seria a letra A. Você debitar na conta estoque de mercadoria de matérias-primas, pelo valor total da nota, creditar 70% aos fornecedores e os outros 30% você levar para o patrimônio líquido, o valor da nota. Então, aí você teria a resposta correta. Gente, foi muito bom falar de escrituração contábil. Espero que vocês tenham gostado, falar das formas, falar do que a norma traz disso. E vamos seguir, viu? Vamos começar agora a falar dos componentes do patrimônio para a gente ir entendendo toda a necessidade de fazer o registro. Tá certo, gente? Até a 7ª aula. Grande abraço e fica com Deus.